PT Saudações, caros entusiastas da história. Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde desvendamos as histórias ocultas que moldaram o nosso mundo. Se é novo por aqui, por favor, considere subscrever e clicar no sino de notificações. Mergulhamos fundo nos mais fascinantes mistérios históricos todas as semanas. Hoje, estamos prestes a embarcar numa jornada extraordinária. Imaginem isto. Sob as ruas movimentadas da moderna cidade do México, arqueólogos acabaram de descobrir algo que irá reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a conquista espanhola. Encontraram um palácio soterrado do próprio Moctezuma, situado diretamente sob a casa onde Hernán Cortés viveu. Mas esta não é apenas mais uma descoberta arqueológica. Esta é a revelação de um dos atos mais trágicos de apagamento cultural da história. O que estão prestes a ouvir é a história de um nobre asteca anônimo que testemunhou tudo: a glória de Tenochtitlan, a chegada dos conquistadores e a destruição sistemática de uma civilização inteira. Esta é a sua história, contada nas suas próprias palavras, enquanto foi forçado a demolir a sua própria cidade sagrada para construir a nova capital do conquistador diretamente sobre as suas ruínas. Mas antes de começarmos esta incrível jornada no tempo, certifiquem-se de que estão subscritos, porque histórias como esta levam meses de pesquisa para vos serem trazidas. E, por favor, digam-nos nos comentários que outros mistérios históricos gostariam que explorássemos. Agora, vamos recuar 500 anos e testemunhar a queda de um império através dos olhos de alguém que a viveu. Capítulo 1. A Cidade Dourada. Pensam que sabem o que aconteceu aqui, mas apenas ouviram a versão deles. Deixem-me contar-vos o que realmente ocorreu na cidade que flutuava sobre a água. O meu nome perdeu-se no tempo, enterrado sob as pedras do que agora chamam de Cidade do México. Fui outrora um nobre na corte de Moctezuma II, guardião do calendário sagrado, testemunha da glória que foi Tenochtitlan. Quando os vossos arqueólogos escavam sob a catedral, quando encontram as salas do nosso palácio repletas de oferendas a deuses que esqueceram, estão a encontrar pedaços da minha vida, fragmentos de um mundo que era mais magnífico do que qualquer coisa que as vossas histórias ousam admitir. No ano que chamam de 1519, a nossa cidade era a maior do mundo, maior que Londres, maior que Paris, maior que qualquer capital europeia que os vossos conquistadores alguma vez tivessem visto. 200.000 almas viviam na nossa ilha, ligada ao continente por 3 grandes calçadas que pareciam caminhar sobre a água. Os espanhóis, quando a viram pela primeira vez, pensaram que estavam a sonhar. Alguns benzeram-se e sussurraram orações, acreditando terem descoberto o paraíso terrestre descrito nos seus livros sagrados. Lembro-me da luz da manhã a atingir o calcário branco dos nossos templos, de como fazia a cidade inteira brilhar como uma joia engastada nas águas azuis do lago Texcoco. O grande templo erguia-se a 150 pés de altura. Os seus santuários gêmeos dedicados a Tlaloc, o deus da chuva, e a Huitzilopochtli, o nosso deus da guerra e do sol. Do seu cume, podia-se ver todo o vale, as montanhas que embalavam o nosso mundo como as mãos de gigantes adormecidos. O palácio onde eu servia era uma cidade dentro de uma cidade. A residência de Moctezuma continha mais de 100 salas, cada uma projetada para um propósito específico. Havia câmaras para receber tributos dos cantos mais remotos do nosso império, salas onde os melhores artesãos trabalhavam ouro e prata em objetos de beleza impossível, jardins onde aves exóticas de terras distantes cantavam canções que nos lembravam da vastidão do nosso domínio. Nos aviários do palácio, mantínhamos mais de 300 espécies de aves. Quetzais com as suas penas de esmeralda mais compridas que o braço de um homem, araras vermelhas cujos chamamentos se ouviam por todo o pátio, colibres tão pequenos que pareciam joias voadoras. Os espanhóis escreveram mais tarde que estas aves comiam mais num dia do que 500 homens. Mas nunca entenderam que estas criaturas não eram animais de estimação, eram orações vivas, cada espécie uma mensageira para diferentes deuses. O zoológico do palácio albergava jaguares, pumas, lobos e serpentes. Tínhamos tanques cheios de peixes de água salgada e doce, cuidados por homens que conheciam os nomes secretos de cada criatura. Havia também uma secção para curiosidades humanas, albinos, anões e corcundas, não exibidos como aberrações, mas honrados como seres tocados pelos deuses, cada um cuidado com reverência e provido dos seus próprios servos.
mas eram jardins que me tiravam o fôlego todas as manhãs. Jardins flutuantes chamados chinampas estendiam-se pelo lago à sua precisão geométrica visível das torres do palácio. Estas ilhas artificiais, construídas com lama e vegetação, alimentavam toda a nossa população. Os espanhóis chamaram-lhes o milagre da engenharia, mas para nós, eram simplesmente o nosso lar. Tínhamos transformado um lago em terra arável, criado solo onde não existia, feito a própria água dar frutos. Os mercados de Tlatelolco, ligados à nossa cidade por uma curta calçada, atraíam mercadores de toda a Mesoamérica. Em qualquer dia, podiam-se encontrar produtos das terras maias no sul, turquesa dos desertos do norte, sementes de cacau que serviam como moeda e têxteis tão finos que pareciam tecidos de nuvens. O conquistador espanhol Bernal Díaz del Castillo escreveu mais tarde que os nossos mercados superavam os de Constantinopla, mas nem mesmo as suas palavras maravilhadas conseguiam capturar a verdadeira magnificência do que tínhamos construído. Eu servia no palácio como guardião do calendário sagrado, responsável por calcular os movimentos de Vênus e determinar os dias mais auspiciosos para as cerimônias. O nosso calendário era mais preciso do que qualquer coisa que os europeus possuíam. Tínhamos calculado a duração do ano com uma precisão de minutos em relação ao que os vossos astrônomos modernos sabem ser correto. Rastreávamos eclipses, prevíamos os movimentos dos planetas e compreendíamos que o próprio tempo se movia em grandes ciclos, cada fim trazendo tanto destruição como renovação. Nas oficinas do palácio, os artesãos criavam arte plumária tão intrincada que cada peça levava anos a ser concluída. Selecionavam penas individuais, por vezes apenas pequenas porções de uma única pena, e uniam-nas para criar imagens que pareciam brilhar com luz própria. Estas não eram meras decorações, eram orações tornadas visíveis, histórias contadas em plumagem, histórias escritas na linguagem das aves. A biblioteca do palácio continha milhares de códices, livros feitos de papel de casca de árvore e pele de veado, cobertos com glifos que registravam a nossa história, as nossas leis, o nosso conhecimento de medicina e astronomia. Cada livro era um tesouro, pintado por escribas que passavam a vida inteira a aprender a capturar o conhecimento em imagens. Os espanhóis viriam mais tarde a queimar quase todos estes livros, alegando que eram obra de demônios, destruindo em dias o que levara séculos a criar. O próprio Moctezuma era uma figura de autoridade quase divina. Quando ele caminhava pelo palácio, os nobres desviavam o olhar, pois olhar diretamente para ele era considerado uma ofensa grave. Comia em pratos de ouro que eram usados apenas uma vez antes de serem dados ou derretidos. A sua roupa era mudada 4 vezes por dia, e ele nunca usava a mesma peça 2 vezes. Isto não era vaidade. Era a manifestação física do seu papel como representante terreno dos deuses. A rotina diária do imperador era governada por rituais e cerimônias. Levantava-se antes do amanhecer para realizar devoções privadas, consultando os sacerdotes sobre os presságios do dia. Recebia relatórios de todo o império, entregues por corredores que podiam atravessar vastas distâncias em dias, transportando mensagens codificadas em cordas com nós chamadas quipu. Cada decisão, desde o mais pequeno assunto administrativo até as declarações de guerra, era tomada em consulta com o calendário e a vontade dos deuses. Cada decisão, desde o mais pequeno assunto administrativo até as declarações de guerra, era tomada em consulta com o calendário e a vontade dos deuses. O nosso império estendia-se de mar a mar, abrangendo dezenas de povos diferentes, cada um contribuindo com as suas habilidades e recursos únicos para o bem maior. Não éramos meramente conquistadores, éramos construtores de civilização, criadores de ordem a partir do caos. O tributo que fluía para Tenochtitlan não era apenas riqueza, era a força vital de um sistema complexo que mantinha a paz e a prosperidade num território maior que a própria Espanha. À noite, eu subia frequentemente aos terraços mais altos do palácio e olhava para a nossa cidade. Os canais refletiam a luz de milhares de tochas, criando rios de fogo que pareciam fluir através da escuridão. O som dos tambores dos templos misturava-se com os chamamentos das aves noturnas, e o suave bater das ondas contra as fundações de pedra dos nossos edifícios. Era um som como o da respiração, como se a própria cidade fosse uma criatura viva, a descansar pacificamente no abraço do lago. Acreditávamos que a nossa cidade duraria para sempre. As profecias falavam de ciclos, de fins e começos, mas Tenochtitlan parecia demasiado magnífica, demasiado perfeitamente adaptada ao seu ambiente, demasiado amada pelos deuses para alguma vez cair verdadeiramente. Tínhamos sobrevivido a inundações, terremotos e guerras. Tínhamos construído o nosso paraíso sobre a água, e a água
sabíamos nós, era eterna. Mas no ano 13 Junco, que vocês chamam de 1519, os presságios começaram a mudar. Luzes estranhas apareceram no céu, templos incendiaram-se sem causa, e o próprio lago parecia sussurrar avisos que apenas os sacerdotes conseguiam entender. Não sabíamos na altura, mas o nosso mundo estava prestes a acabar. Não no declínio gradual dos impérios, mas numa catástrofe tão completa que as gerações futuras teriam dificuldade em acreditar que alguma vez existimos. Capítulo 2. Presságios no céu. Os deuses tentaram avisar-nos. Se ao menos tivéssemos compreendido a sua mensagem antes que fosse tarde demais. 8 anos antes da chegada dos espanhóis, os presságios começaram. Lembro-me da noite em que um cometa apareceu no céu oriental, a sua cauda estendendo-se pelos céus como uma ferida na escuridão. Ardeu ali durante 40 dias, visível mesmo à luz do dia. E os sacerdotes declararam-no um sinal de que o quinto sol, a nossa era atual, estava a chegar ao fim. Moctezuma convocou os maiores astrônomos do império para interpretar esta mensagem celestial. Vieram de tão longe como as terras maias, trazendo seus próprios calendários e profecias. Durante dias debateram nas câmaras do palácio, consultando códices antigos e realizando cálculos complexos. A sua conclusão foi unânime e aterradora. Grandes mudanças estavam a chegar. Mudanças que transformariam o mundo para além do reconhecimento. O imperador ordenou um aumento das oferendas aos deuses, na esperança de apaziguar quaisquer forças cósmicas que tivessem sido perturbadas. Os templos ficaram vermelhos de sacrifícios, e o fumo do incenso de copal a queimar subia tão denso que obscurecia o sol. Mas os presságios continuaram. O templo de Huitzilopochtli incendiou-se espontaneamente, as suas chamas ardendo com uma luz azul sobrenatural que nenhuma quantidade de água conseguia extinguir. O fogo ardeu durante 3 dias antes de se extinguir por si só, deixando para trás paredes enegrecidas, mas estranhamente intactas. Depois veio a noite em que o próprio lago pareceu ferver. Eu estava a realizar as minhas observações noturnas no observatório do palácio quando ouvi a comoção vinda das margens. A água agitava-se sem vento, grandes bolhas subiam à superfície e rebentavam com sons como trovões distantes. Milhares de peixes flutuavam mortos, os seus corpos prateados a cobrir os canais. Os pescadores recusaram-se a sair durante semanas, alegando que conseguiam ouvir vozes a chamar de debaixo das ondas. O presságio mais perturbador veio na forma de uma ave, uma garça apanhada por caçadores nos pântanos perto de Xochimilco. Quando a trouxeram ao palácio, vimos que trazia na cabeça um espelho, perfeitamente redondo e polido com um brilho impossível. Moctezuma olhou para este espelho e não viu o seu próprio reflexo, mas imagens de homens a cavalgar sobre veados, os seus corpos cobertos de metal que brilhava como água. O imperador gritou e desviou o olhar, mas quando olhou novamente, o espelho mostrava apenas escuridão. Chegaram notícias das províncias orientais sobre avistamentos estranhos ao longo da costa. Pescadores relataram ter visto montanhas a mover-se na água, grandes estruturas que apareciam e desapareciam com a névoa. Alguns afirmaram ter visto seres com pele pálida e cabelo como erva seca, mas estes relatos foram descartados como fantasias de homens que tinham passado demasiado tempo ao sol. Os sacerdotes começaram a falar com mais frequência de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, o deus rei que tinha governado na Idade de Ouro antes de partir através do Mar Oriental com a promessa de regressar. As profecias diziam que ele voltaria no ano CACTL, um junco, para reclamar o seu trono e estabelecer uma nova era de paz e prosperidade. Mas as profecias também avisavam que o seu regresso traria grande agitação, que o velho mundo teria de morrer antes que o novo pudesse nascer. Moctezuma tornou-se cada vez mais retraído, passando horas em consulta com seus sacerdotes e xamãs pessoais. Ordenou a construção de novos templos e a expansão dos existentes, como se pudesse construir muros altos o suficiente para afastar quaisquer forças que se agitassem no cosmos. As oficinas do palácio trabalhavam dia e noite a criar novas oferendas, fabricando objetos de tal beleza e valor que certamente os deuses ficariam satisfeitos e os presságios cessariam. Mas os sinais continuaram a multiplicar-se. As mulheres começaram a dar à luz crianças com marcas estranhas, padrões na pele que se assemelhavam aos glifos em códices antigos. Terremotos abalavam o vale com frequência crescente, e a grande pirâmide de Teotihuacan, abandonada há séculos, foi vista brilhar com uma luz pálida em noites sem lua. As próprias pedras pareciam estar a despertar de um longo sono. Nos mercados, as pessoas sussurravam sobre sonhos
que vinham a muitos na mesma noite. Sonhavam com uma grande árvore a cair, as suas raízes arrancadas da terra, os seus ramos a estenderem-se para um céu que já não era azul, mas da cor do sangue. Sonhavam com a água a transformar-se em pedra e a pedra a transformar-se em água, com aves que falavam com vozes humanas e humanos que já não conseguiam falar. A irmã do imperador Papanzin caiu num sono semelhante à morte que durou 4 dias. Quando acordou, afirmou ter visitado a terra dos mortos e falado com os antepassados. Disse que eles se preparavam para acolher uma grande multidão, que as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estavam a tornar-se tênues. Falou de ver grandes cruzes de luz e de ouvir o som de sinos que tocavam como nenhum sinos nos nossos templos. Lembro-me da manhã em que uma delegação chegou da costa, trazendo notícias que mudariam tudo. Tinham sido enviados pelo governador das províncias orientais, um homem chamado Tendili, e traziam consigo desenhos feitos em papel de casca de árvore. Estes desenhos mostravam as montanhas flutuantes que tinham sido avistadas ao largo, mas agora podiam ver que não eram montanhas de todo, mas estruturas construídas por homens. Navios maiores que qualquer canoa, transportando seres que poderiam ser deuses ou algo totalmente diferente. Os desenhos mostravam estes seres pálidos em detalhe. Tinham pelos no rosto como os sacerdotes de certos deuses, e os seus corpos estavam cobertos com o que pareciam escamas de peixe prateado. Alguns cavalgavam criaturas de 4 patas que se assemelhavam a veados, mas eram maiores e mais poderosas. Carregavam paus compridos que podiam matar à distância, e tinham consigo animais diferentes de quaisquer outros nas nossas terras. Criaturas com 4 patas e sem penas fazendo sons que não eram nem de ave nem de jaguar. Moctezuma estudou esses desenhos durante horas, comparando-os com imagens nos códices antigos. A semelhança com certas representações de Quetzalcóatl era inconfundível, mas havia diferenças que o preocupavam. O deus rei da lenda era descrito como trazendo paz e sabedoria, mas estes seres carregavam armas e pareciam preparados para a guerra. Seriam eles verdadeiramente divinos? Ou seriam outra coisa, algo que as profecias não tinham previsto? O imperador ordenou que fossem preparados presentes os tesouros mais finos dos armazéns do palácio. Se estes fossem de facto deuses a regressar para reclamar o seu antigo domínio, deveriam ser recebidos com a devida honra. Ouro trabalhado em padrões intrincados, penas dispostas em desenhos sagrados, já esculpido por mestres que tinham passado vidas a aperfeiçoar a sua arte. Tudo isto foi reunido e preparado para ser transportado para a costa. Mas mesmo enquanto preparávamos estas oferendas, os presságios continuavam a escurecer, o fogo sagrado no templo de Huitzilopochtli, que ardera continuamente por mais de um século, apagou-se subitamente. Apesar da atenção constante dos sacerdotes, quando tentaram reacendê-lo, as chamas tornaram-se negras e não emitiam calor. Os sacerdotes declararam este o sinal mais ominoso de todos. O deus da guerra estava a retirar a sua proteção da cidade. No palácio, começaram a ocorrer acidentes estranhos. Os servos encontravam salas cheias de água, apesar de não ter chovido. Espelhos rachavam sem serem tocados, e as rachaduras formavam padrões que pareciam mapas de terras desconhecidas. Os provadores de comida do imperador relataram que até as iguarias mais finas tinham começado a saber as cinzas. E as aves do palácio, geralmente tão vocais, silenciaram-se como se estivessem de luto por algo que ainda não tinha morrido. Passei as minhas noites nos terraços do observatório, a observar as estrelas e a tentar ler a sua mensagem. As constelações pareciam diferentes, como se os próprios céus se estivessem a rearranjar para algum evento cósmico. Vênus, a estrela da manhã sagrada para Quetzalcóatl, apareceu mais brilhante do que alguma vez a tinha visto. Mas a sua luz era fria e distante, não oferecendo conforto àqueles que procuravam orientação no seu brilho. O ano Seacatli, um junco, aproximava-se. O ano profetizado para o regresso de Quetzalcóatl. À medida que a data se aproximava, todo o império parecia suster a respiração. O Deus que regressava traria a idade de ouro prometida nas canções antigas, ou a sua chegada anunciaria o fim de tudo o que tínhamos construído? Os presságios sugeriam ambas as possibilidades. E talvez essa fosse a sua verdadeira mensagem, que fins e começos são muitas vezes a mesma coisa, vistos de lados diferentes do tempo.
Nenhum de nós poderia ter imaginado que os seres pálidos que se aproximavam das nossas costas trariam não a sabedoria divina, mas a ambição humana. Não a renovação espiritual, mas a conquista física. Preparámo-nos para receber deuses e, em vez disso, abrimos as nossas portas a homens cuja fome de ouro se revelaria mais destrutiva do que qualquer desastre natural, mais final do que qualquer catástrofe cósmica. Os presságios tinham tentado avisar-nos, mas nós interpretámo-los através da lente das nossas próprias crenças, nunca imaginando que o fim do nosso mundo viria não dos deuses, mas de outros mortais que simplesmente tinham aprendido diferentes formas de matar. Capítulo 3. A chegada dos deuses pálidos. Quando os vimos pela primeira vez, pensamos que eram divinos. Como poderíamos saber que os deuses podiam ser tão cruéis? O ano era Seacatele, um junco, que vocês chamam de 1519, quando os templos flutuantes finalmente alcançaram as nossas costas. Eu estava entre a delegação enviada por Moctezuma para saudar o que acreditávamos serem deuses a regressar. A viagem até a costa levou-nos 3 dias, percorrendo estradas que tinham transportado tributos e comércio durante séculos, estradas que em breve ecoariam com a marcha da conquista. Quando chegamos ao cume da última colina e vimos o oceano, a minha respiração ficou presa na garganta. Ali, ancoradas na baía, estavam 11 estruturas diferentes de tudo no nosso mundo. Eram maiores que os nossos maiores templos, mas flutuavam na água como aves maciças. As suas asas eram brancas como nuvens, a ondular ao vento, e dos seus lados sobressaíam longos braços de madeira que pareciam estender-se para nossa terra como dedos a agarrar. A praia já estava apinhada de habitantes locais que tinham vindo testemunhar esta visão sem precedentes. Ajoelhavam-se na areia oferecendo orações e flores ao que também acreditavam serem visitantes divinos. O ar estava denso com incenso de copal e o som das conchas ecoava pela água, anunciando aos deuses que o seu povo estava pronto para os receber. Então vimos os barcos mais pequenos a aproximarem-se da costa e neles os seres que tínhamos vindo saudar. A minha primeira visão de Hernán Cortés está gravada na minha memória como uma marca de ferro. Ele estava na proa do barco da frente, a sua armadura a refletir o sol da manhã como obsidiana polida. A sua barba era da cor de sangue seco, e os seus olhos eram do azul pálido do céu de inverno. Quando ele pisou o nosso solo sagrado, a própria terra pareceu estremecer. Atrás dele vieram seus homens, e com eles vieram criaturas que desafiavam toda a compreensão. Cavalos, embora não tivéssemos palavra para eles na altura, animais maiores que veados, mas que carregavam homens nas suas costas como se fossem extensões dos próprios cavaleiros. O som dos seus cascos nas pedras da praia era como um trovão, e o seu hálito fumegava no ar da manhã como as exalações de dragões. Mas foram as armas que verdadeiramente marcaram estes seres como divinos. Carregavam paus que falavam com a voz de Tlaloc, o deus do trovão, produzindo fumo, fogo e morte à distância. Quando demonstraram seu poder disparando para o ar, o som rolou pela paisagem como o rugido de um jaguar amplificado 100 vezes. Pássaros caíram mortos do céu, e as pessoas locais atiraram-se de bruços na areia, certas de que estavam a testemunhar o poder da própria criação. Cortés aproximou-se da nossa delegação com o que interpretamos como confiança divina. Através de intérpretes, primeiro um padre espanhol que falava um pouco de maia, depois uma mulher chamada Malintzin, que se tornaria a sua língua na nossa língua, ele declarou-se servo de um grande rei do outro lado da água, mas a sua maneira sugeria que ele era muito mais do que um servo. Movia-se com a autoridade de quem está habituado à obediência absoluta, e os seus homens observavam-no com a devoção geralmente reservada aos deuses. Apresentamos os presentes que Moctezuma tinha preparado. Um disco de ouro do tamanho de uma roda de carroça, trabalhado com a imagem do sol. Outro de prata representando a lua. Arte plumária de complexidade impossível. Ornamentos de jade que levaram anos a ser concluídos por mestres, artesãos. Os espanhóis receberam estes tesouros com expressões que não conseguimos ler. Seria prazer divino ou algo totalmente diferente? Cortés examinou cada presente cuidadosamente, pesando o ouro nas suas mãos, passando os dedos sobre o jade liso. Quando falou, as suas palavras foram traduzidas através da cadeia de intérpretes. Mas mesmo filtrado por várias línguas, o seu significado era claro. Estava satisfeito com o que via, mas queria mais. Muito mais. Perguntou sobre a origem do ouro, sobre as cidades onde tal riqueza era criada,
sobre as estradas que levavam ao coração do nosso império. A mulher Malintizin fascinou-me e perturbou-me em igual medida. Tinha nascido entre o nosso povo, mas fora vendida como escrava entre os maias, e deles para os espanhóis. Agora, ela estava entre dois mundos, traduzindo não apenas palavras, mas formas inteiras de compreender a realidade. Quando falava com Cortés, a sua voz carregava a autoridade de quem tinha visto ambos os lados da grande divisão que se abria entre os nossos povos. Através dela, Cortés perguntou sobre Moctezuma, sobre a grande cidade no lago, sobre o império que se estendia de mar a mar. As suas perguntas eram precisas, de foco militar. Queria saber sobre exércitos e fortificações, sobre a lealdade dos povos súditos, sobre as rotas que levavam a Tenochtitlã. Pareciam preocupações estranhas para um deus, mas respondemos o melhor que pudemos, ainda acreditando que estávamos a fornecer informações a seres divinos que tinham todo o direito de saber sobre o seu domínio terreno. Os espanhóis acamparam na praia e nos dias seguintes observamos os seus hábitos e costumes. Eram diferentes de quaisquer deuses do nosso panteão. Comiam carne sem a oferecer primeiro aos poderes divinos. Aliviavam-se sem os rituais de purificação exigidos aos mortais. E não mostravam interesse no calendário sagrado ou no movimento das estrelas. No entanto, o seu poder era inegável. As suas armas, os seus cavalos, os seus grandes templos flutuantes, tudo falava de habilidades para além da compreensão mortal. Mais perturbador era o tratamento que davam aos seus próprios seguidores. Os soldados espanhóis eram claramente subordinados a Cortés e aos seus capitães, mas não eram tratados com respeito devido aos servos dos deuses. Eram espancados por infrações menores, forçados a realizar trabalhos servis e alimentados com rações simples, enquanto os seus líderes se banqueteavam com as melhores comidas disponíveis. Esta hierarquia parecia mais humana do que divina, mais política do que espiritual. No entanto, quando demonstravam o seu poder, todas as dúvidas desapareciam. Vi Cortés ordenar que um canhão fosse disparado contra uma árvore próxima. A explosão foi como se o mundo se abrisse, o som tão alto que parecia vir de dentro do meu próprio crânio. A árvore, grossa como a cintura de um homem, foi estilhaçada, e o chão à sua volta ficou queimado de preto. Nenhuma arma mortal poderia produzir tal destruição. Certamente apenas os deuses poderiam comandar as próprias forças da criação e destruição com tal facilidade casual. Os cavalos eram igualmente milagrosos. Estas criaturas moviam-se com uma graça que parecia desafiar o seu tamanho, respondendo ao mais leve toque dos seus cavaleiros, como se partilhassem uma única mente. Quando um cavaleiro espanhol galopava pela praia, os cascos do seu cavalo levantando nuvens de areia, o som era como um trovão a aproximar-se, e a visão era aterrorizante e bela em igual medida. Os nossos próprios guerreiros, homens corajosos que nunca tinham fugido de um jaguar ou de uma lança inimiga, dispersaram-se perante esta cavalaria divina como folhas ao vento. Mas foi o tratamento que os espanhóis deram aos nossos símbolos sagrados que primeiro sugeriu que estes poderiam não ser os deuses benevolentes que esperávamos. Quando os sacerdotes locais trouxeram oferendas ao seu acampamento, flores, incenso, pequenas estatuetas de jade, os espanhóis não mostraram qualquer reconhecimento da sua natureza sagrada. Cortés ordenou que as estatuetas fossem destruídas, alegando que eram obra de demônios, e mandou erguer uma grande cruz de madeira na praia onde o nosso altar estivera. Esta cruz era diferente de qualquer símbolo na nossa tradição religiosa. Onde as nossas imagens sagradas eram vivas com cor e movimento, representando as forças dinâmicas da criação, esta cruz era austera e simples, o seu significado opaco para a nossa compreensão. Quando os espanhóis se ajoelhavam diante dela e faziam gestos estranhos, tentamos interpretar isto como uma forma de comunicação divina, mas os seus rituais pareciam frios e sem vida em comparação com as nossas próprias cerimônias. Através de Malintizin, Cortés começou a fazer perguntas mais diretas sobre as nossas práticas religiosas. Parecia particularmente interessado nos nossos rituais de sacrifício, mas o seu interesse não era o de um Deus satisfeito com a adoração adequada. Era o interesse de alguém que procurava encontrar falhas, justificar algum curso de ação predeterminado. Quando explicamos a necessidade de oferecer sangue para manter o equilíbrio do cosmos, o seu rosto escureceu com o que mais tarde reconheceríamos como raiva justa. O padre espanhol que acompanhava a expedição era igualmente perturbador. O padre Olmedo realizava rituais sobre pão e vinho, afirmando transformar esta substância simples na carne e no sangue do seu Deus. Isto parecia uma forma de sacrifício. Mas quando tentamos participar no que assumimos ser uma comunhão divina,
fomos rudemente afastados. O seu Deus, ao que parecia, não estava interessado em oferendas do nosso povo. Com o passar dos dias, mais navios espanhóis chegaram, trazendo homens e mantimentos adicionais. O acampamento na praia cresceu e tornou-se uma pequena cidade, com ruas organizadas e posições defensivas. Esta não era a visita temporária de seres divinos a verificar o seu domínio terreno. Era o estabelecimento de uma presença permanente, uma cabeça de ponte para algo maior e mais sinistro. Comecei a notar detalhes que me preocupavam. Os espanhóis eram claramente mortais. Comiam, dormiam e realizavam funções corporais como qualquer ser humano. Adoeciam com alimentos desconhecidos e sofriam com picadas de insetos e com o calor. Alguns tinham cicatrizes de feridas antigas e ouvi-os falar de casas e famílias em terras distantes. Estes não eram os seres intemporais e perfeitos da nossa imaginação religiosa. Eram homens, embora homens com acesso a poderes que não conseguíamos compreender. No entanto, mesmo quando a dúvida se insinuava na minha mente, não podia negar a evidência das suas habilidades sobrenaturais. Se não eram deuses, eram algo igualmente para além da nossa experiência. Mortais que, de alguma forma, tinham roubado o poder divino e o tinham virado para os seus próprios propósitos. A mensagem que levei de volta a Moctezuma foi confusa e contraditória. O imperador teria de decidir por si mesmo se estes seres pálidos eram os deuses profetizados que regressavam, ou algo totalmente diferente. Algo para o qual as nossas tradições não tinham nome e a nossa sabedoria não tinha preparação. Capítulo 4. O Palácio de Moctezuma. Maravilharam-se com o esplendor do nosso palácio, mas viram apenas ouro onde nós víamos o sagrado. Contaram riqueza onde nós abrigávamos o divino. Quando Cortés e os seus homens entraram pela primeira vez em Tenochtitlan, no 8º dia do mês de Quechole, toda a cidade fora transformada num palco para uma recepção divina. Todas as ruas estavam varridas. Todos os edifícios decorados com flores e estandartes. As 3 grandes calçadas que ligavam a nossa cidade-ilha ao continente estavam ladeadas por milhares de pessoas do nosso povo. Todas vestidas com as suas melhores roupas, todas ansiosas por testemunhar a chegada daqueles que acreditavam ser deuses que regressavam. Eu caminhava ao lado da liteira de Moctezuma, enquanto nos aproximávamos da calçada de Iztapalapa para saudar os nossos visitantes. O imperador vestira os seus paramentos mais sagrados, um manto de penas de quetzal que parecia capturar e reter a luz da manhã, uma coroa de ouro e jade que fora usada pelos seus antecessores durante gerações, sandálias decoradas com pedras preciosas que batiam suavemente contra o pavimento de pedra a cada passo dos seus portadores. Os espanhóis aproximaram-se a cavalo com as suas armaduras a reluzir, as suas armas prontas. Cortés cavalgava à sua frente e, quando viu a procissão de Moctezuma, desmontou e avançou a pé, um gesto que interpretamos como devido respeito pela autoridade divina. Os 2 líderes encontraram-se no centro da calçada, com o lago a estender-se infinitamente de ambos os lados e a grande cidade a erguer-se diante deles como uma visão do reino dos deuses. Moctezuma proferiu as palavras rituais de boas-vindas, dirigindo-se a Cortés como o Quetzalcoatl que regressava e oferecendo-lhe o trono que fora mantido à espera do seu retorno. Através da tradução de Malintizim, Cortés aceitou estas honras com o que parecia ser uma graça divina, embora eu tenha notado que os seus olhos se moviam constantemente, catalogando as nossas defesas, contando os nossos guerreiros, medindo a riqueza que o rodeava por todos os lados. A procissão para dentro da cidade foi diferente de tudo o que o nosso povo já tinha testemunhado. Os cascos dos cavalos espanhóis ressoavam contra as calçadas de pedra como um trovão metálico, e os seus cavaleiros sentavam-se eretos nas suas celas, olhando para o nosso povo com expressões que misturavam admiração e cálculo. Atrás deles vinham soldados de infantaria carregando armas que nunca tínhamos visto, as suas armaduras de metal a retinir a cada passo, seus rostos pálidos e barbudos como os rostos dos deuses dos antigos códices. Mas foi quando chegamos ao palácio que a verdadeira magnitude da nossa civilização se tornou aparente para os nossos visitantes. O Palácio de Moctezuma cobria uma área maior do que muitas cidades europeias, com seus edifícios dispostos em torno de pátios que podiam albergar milhares de pessoas. As paredes eram construídas com a pedra mais fina, polida até um brilho de espelho, e decorada com murais que contavam a história do nosso povo desde o início do Quinto Sol até os dias de hoje. Cortés e os seus capitães foram alojados no palácio de Axayacatl, pai de Moctezuma,
Um complexo de edifícios que era por si só maior do que a maioria das residências reais na Europa. Os quartos eram espaçosos e arejados, com paredes decoradas em cores vivas e pisos cobertos com esteiras tecidas com as fibras mais finas. Cada quarto tinha o seu próprio propósito: câmaras de dormir, salas de recepção, jardins privados onde os convidados podiam passear entre flores que desabrochavam em arranjos cuidadosos de acordo com o calendário sagrado. Observei os espanhóis a explorar os seus aposentos com expressões de espanto que tentavam esconder atrás de máscaras de indiferença divina. Passavam as mãos por paredes incrustadas com pedras preciosas, examinavam móveis esculpidos em peças únicas de madeira rara e testavam a maciez das esteiras de dormir recheadas com a penugem de aves exóticas. A sua admiração era genuína, mas também o era a sua fome. Eu podia vê-los a calcular o valor de tudo o que tocavam. Os aviários do palácio despertaram particular atenção dos nossos convidados. Conduzimos-los por galerias onde centenas de espécies de aves viviam em recintos espaçosos, projetados para replicar os seus habitats naturais. Havia tanques para aves aquáticas, árvores artificiais para aquelas que preferiam as copas, e câmaras especiais onde as espécies mais sagradas eram mantidas. Os quetzais, cujas penas eram mais valiosas do que o ouro, os colibris, que se acreditava levarem mensagens entre o mundo dos vivos e o reino dos deuses. Cortés fez perguntas detalhadas sobre o cuidado e a alimentação destas aves, mas o seu interesse parecia prático, em vez de espiritual. Queria saber quantos servos eram necessários, quanta comida era consumida, qual o valor das aves em termos de troca comercial. Quando explicamos que muitas destas criaturas eram sagradas, que as suas penas eram usadas em cerimônias religiosas e que se acreditava que os seus cantos levavam preces aos céus, ele acenou educadamente, mas eu pude ver que ele estava a traduzir tudo em termos de ouro e prata. O zoológico do palácio foi igualmente impressionante para os nossos visitantes. Tínhamos recolhido animais de todo o nosso império e de mais além. Jaguares das selvas do sul, lobos das montanhas do norte, serpentes cujo veneno podia matar ou curar dependendo de como era preparado. Havia tanques cheios de peixes de água salgada e doce, cuidados por especialistas que conheciam os hábitos alimentares e os ciclos de reprodução de cada espécie. Mas foram os habitantes humanos do palácio que pareceram perturbar mais os espanhóis. Mantínhamos aposentos para pessoas nascidas com características invulgares: albinos, anões, corcundas e outros marcados pelos deuses com sinais especiais. Estes indivíduos não eram exibidos como curiosidades, mas honrados como seres tocados pelo poder divino, cada um provido de servos e tratado com respeito devido àqueles que traziam mensagens do reino sobrenatural. O padre espanhol, Padre Olmedo, ficou particularmente perturbado com estes arranjos. Através de uma lintezinha, ele questionou o significado religioso de cuidar de tais indivíduos, sugerindo que as suas condições eram castigos do seu Deus em vez de bênçãos dos nossos. Esta diferença fundamental de entendimento provaria ser um dos muitos abismos entre as nossas visões do mundo que nenhuma tradução conseguiria transpor. As oficinas do palácio eram talvez a demonstração mais impressionante das conquistas da nossa civilização. Em salas dedicadas a ofícios específicos, mestres artesãos criavam objetos de beleza e complexidade impossíveis. Ourives trabalhavam metais preciosos em padrões intrincados que pareciam mover-se e fluir como água viva. Artesãos de plumas selecionavam plumas individuais e uniam-nas em imagens tão realistas que pareciam prontas para levantar voo. Acompanhei Cortés pelas oficinas dos ourives, observando a sua reação enquanto os artesãos demonstravam as suas técnicas. Eles conseguiam trabalhar o ouro em fios mais finos que cabelos, criar ligas que produziam cores que iam do vermelho profundo ao amarelo pálido e moldar objetos tão delicados que pareciam ser feitos de luz solar capturada. Os olhos do líder espanhol brilharam enquanto observava, e ele fez muitas perguntas sobre as fontes das matérias-primas e o tempo necessário para completar vários projetos. A biblioteca do palácio foi outra maravilha que os nossos convidados tiveram dificuldade em compreender. Milhares de códices revestiam as paredes, cada um pintado à mão em papel de casca de árvore ou pele de veado, contendo o conhecimento acumulado da nossa civilização. Havia livros de história, astronomia, medicina, direito e religião, as suas páginas cobertas de glifos,
que registravam informações num sistema de escrita mais sofisticado do que qualquer coisa que os espanhóis tivessem encontrado no Novo Mundo. Quando mostramos a Cortés alguns destes livros, explicando o seu conteúdo através de Malintzin, a sua reação foi complexa e perturbadora. Ele parecia impressionado com a óbvia sofisticação do nosso sistema de escrita, mas também parecia desconfiado de livros que não conseguia ler, de conhecimento que não conseguia controlar. Perguntou se estes códices continham informações sobre minas de ouro, rotas comerciais e estratégias militares. Preocupações práticas que ignoravam os tesouros espirituais e intelectuais mais profundos contidos nas nossas bibliotecas. Os jardins do palácio estavam dispostos segundo princípios que combinavam beleza com geometria sagrada. Cada planta era escolhida não só pela sua aparência, mas pelo seu significado simbólico e pela sua relação com o calendário e os movimentos dos corpos celestes. Havia secções dedicadas a ervas medicinais, áreas onde as flores desabrochavam em sequência para marcar a passagem das estações, e bosques especiais, onde árvores sagradas para deuses específicos forneciam sombra para contemplação e oração. Moctezuma guiou pessoalmente Cortés por estes jardins, explicando o significado de várias plantas e os seus usos em cerimônias e medicina. O conhecimento do imperador era enciclopédico, ele conseguia identificar centenas de espécies, descrever as suas propriedades e relatar as suas associações mitológicas. Mas notei que a atenção de Cortés se desviava quando a conversa se voltava para assuntos espirituais, focando-se em vez disso em plantas que pudessem ter valor comercial ou aplicações militares. As cozinhas do palácio preparavam banquetes que exibiam a diversidade e a sofisticação da nossa culinária. Os pratos eram preparados com ingredientes recolhidos por todo o império: peixe de ambos os oceanos, caça da montanha e da selva, frutas e vegetais cultivados nos nossos jardins flutuantes. As refeições eram servidas em pratos de ouro e prata, com cada prato apresentado de acordo com requisitos rituais que tinham sido refinados ao longo de séculos. Cortés e os seus homens comeram com óbvio prazer, mas também mostraram uma perturbadora falta de compreensão dos aspectos sagrados da refeição. Não fizeram as oferendas adequadas aos deuses. Antes de comer, misturaram alimentos que deveriam ter sido mantidos separados de acordo com a lei religiosa e não mostraram qualquer apreço pelo significado cerimonial dos recipientes e utensílios de servir. Com o passar dos dias, comecei a notar mudanças no comportamento dos espanhóis que me perturbaram profundamente. Eles exploravam o palácio com crescente audácia, fazendo perguntas detalhadas sobre a localização das salas do tesouro e as medidas de segurança para objetos valiosos. Contavam guardas, mediam distâncias e faziam esboços da planta do palácio com uma minúcia que parecia mais militar do que divina. O mais perturbador de tudo era o tratamento que davam ao próprio Moctezuma. Embora mantivessem as formas exteriores de respeito, eu podia ver que já não o consideravam um governante divino, mas sim uma ferramenta útil para controlar o seu povo. Começaram a fazer exigências em vez de pedidos, a dar ordens em vez de sugestões, e a mostrar impaciência quando o protocolo do palácio exigia longas cerimônias e consultas. O palácio que fora construído para abrigar o representante terreno dos deuses estava a tornar-se uma prisão. Os seus magníficos quartos transformados em celas, os seus espaços sagrados, violados pela presença de homens que viam apenas riqueza material, onde nós tínhamos criado um tesouro espiritual. O esplendor que levara gerações a construir estava prestes a tornar-se a base da nossa própria destruição. A sua própria magnificência servindo tanto como motivo quanto como meio para a conquista que já estava a começar, embora ainda não compreendêssemos o que estávamos a testemunhar. Capítulo 5. A Festa do Engano. Preparamos uma celebração para honrar os nossos convidados divinos. Em vez disso, convidamos lobos para um banquete entre os cordeiros. O festival de Toxcatli aproximava-se, uma das nossas celebrações mais sagradas, dedicada a Tezcatlipoca, o espelho fumegante, deus do conflito e da mudança. Moctezuma decidira que esta seria a ocasião perfeita para demonstrar a nossa devoção àqueles que ainda acreditávamos serem deuses que regressavam. A ironia de honrar o deus do conflito na presença daqueles que trariam conflito supremo ao nosso mundo passou-nos despercebida na altura, embora me assombre agora na escuridão da memória. Os preparativos para o festival começaram com semanas de antecedência. A cidade inteira foi transformada num palco para o teatro divino.
Artesãos trabalharam dia e noite a criar trajes de uma magnificência sem precedentes. Cada pena colocada com precisão, cada ornamento de ouro polido até um brilho de espelho. Os dançarinos que iriam realizar os rituais sagrados praticaram os seus movimentos até atingirem a perfeição fluida, que agradaria tanto ao público terreno como ao celestial. Eu era responsável por coordenar os aspectos astronômicos da celebração, garantindo que cada cerimônia começasse no momento preciso em que os corpos celestes estivessem devidamente alinhados. O festival duraria 20 dias, com diferentes rituais a marcar a passagem do tempo de acordo com o nosso calendário sagrado. Cada dia tinha o seu próprio significado, os seus próprios requisitos, as suas próprias oportunidades para os reinos divino e mortal se cruzarem. Cortés expressou grande interesse em participar no festival, embora suas perguntas revelassem uma incompreensão fundamental do seu significado espiritual. Ele queria saber sobre os aspectos materiais, o ouro que seria exibido, as pedras preciosas que adornariam os trajes cerimoniais, o tributo que seria oferecido por dignitários visitantes de todo o império. Quando tentávamos explicar o significado religioso desses elementos, a sua atenção parecia desviar-se para preocupações mais práticas. Os espanhóis já estavam em Tenochtitlan há vários meses e o seu comportamento tornara-se cada vez mais preocupante. Tinham começado a fazer exigências de ouro, alegando que o seu rei distante exigia tributo de todas as terras que visitavam. Também tinham começado a questionar as nossas práticas religiosas de forma mais agressiva, com o padre Olmedo a declarar que as nossas cerimônias eram obra de demônios e a exigir que abandonássemos os nossos costumes antigos. Mas Moctezuma permanecia convencido de que estes eram testes divinos, que os deuses pálidos estavam a examinar a nossa fé e devoção antes de revelarem a sua verdadeira natureza e intenções. Ele ordenou que o festival prosseguisse com uma magnificência ainda maior do que o habitual, na esperança de demonstrar a nossa dignidade para servir como representantes terrenos da vontade divina. O próprio imperador participaria nas cerimônias, dançando os passos antigos que ligavam nosso mundo ao reino dos deuses. A cerimônia principal deveria ter lugar no grande pátio do complexo do templo, onde milhares de participantes dançariam em padrões intrincados que recriavam os movimentos dos corpos celestes. Os dançarinos eram nobres e sacerdotes, homens e mulheres que tinham passado anos a aprender a coreografia sagrada, cada passo e gesto carregando um profundo significado espiritual que ligava os executantes às forças cósmicas que governavam toda a existência. Na manhã da cerimônia principal, a cidade despertou ao som de conchas e tambores a ecoar pelo lago. O ar estava denso com incenso de copal, e pétalas de flores cobriam as ruas que levavam ao complexo do templo. Milhares de pessoas tinham se reunido de todo o império para testemunhar esta celebração, trazendo presentes e oferendas que seriam apresentados aos deuses através dos seus representantes terrenos. Os espanhóis tinham pedido permissão para observar as cerimônias de uma posição de honra perto do templo principal. Cortés alegou que o seu Deus estava interessado em aprender sobre as nossas práticas religiosas, embora tivesse demonstrado pouco respeito pelas nossas crenças em encontros anteriores. Concedemos este pedido, acreditando que os seres divinos tinham todo o direito de testemunhar a adoração oferecida pelos seus súditos terrenos. Quando o sol atingiu o seu zênite, as cerimônias começaram. Os dançarinos entraram no pátio numa procissão que fora refinada ao longo de séculos, os seus trajes a brilhar sob a luz intensa, os seus movimentos a fluir como água em forma humana. A música era fornecida por tambores, flautas e chocalhos, criando ritmos que pareciam emergir do próprio pulsar da terra. Eu observava da minha posição perto da plataforma de observação astronômica, monitorizando as sombras projetadas pelas pirâmides do templo, para garantir que cada ritual começasse no momento precisamente correto. Os dançarinos moviam-se em padrões que recriavam a dança cósmica da criação, os seus passos a marcar o ciclo eterno de morte e renascimento que governava toda a existência. Era belo, para além de qualquer descrição, uma fusão perfeita de arte humana e inspiração divina. Os observadores espanhóis pareciam impressionados com o espetáculo. Embora eu tenha notado que prestavam mais atenção aos ornamentos de ouro e jade usados pelos dançarinos do que ao significado espiritual dos seus movimentos. Cortés estava com os seus capitães, as mãos a repousar sobre as armas num gesto que parecia mais ameaçador do que protetor. O padre Olmedo observava com óbvia desaprovação, os seus lábios a moverem-se no que presumi serem orações ao seu próprio Deus. O clímax da cerimônia aproximava-se, quando os dançarinos principais, representando os próprios deuses, realizariam os movimentos mais sagrados no centro do pátio.
Estes eram os mais altos nobres do império, homens e mulheres cujas linhagens os ligavam diretamente ao reino divino, usando trajes que representavam gerações de realização artística e devoção espiritual. Foi então que Cortés deu um sinal que eu não compreendi na altura, mas que ecoou nos meus pesadelos desde então. Os seus homens, que tinham sido posicionados à volta do pátio como observadores de honra, de repente sacaram das suas armas e moveram-se para bloquear todas as saídas. A mudança foi tão rápida, tão coordenada, que por um momento os dançarinos continuaram seus movimentos, inconscientes de que o espaço sagrado se tinha transformado numa armadilha. O massacre começou sem aviso, sem provocação, sem qualquer justificação que as nossas mentes pudessem compreender. Soldados espanhóis correram para o pátio com espadas e lanças, abatendo dançarinos que não tinham armas, nem armaduras, nem meios de defesa, exceto a sua fé na santidade da cerimônia. A música parou abruptamente, substituída por gritos de terror e pelo som de metal a cortar carne e osso. Observei com horror enquanto homens e mulheres que eu conhecia desde a infância caíam sob as lâminas espanholas. Estes não eram guerreiros, mas artistas. Não soldados, mas sacerdotes, não inimigos, mas celebrantes cujo único crime era participar numa cerimônia religiosa que fora realizada durante séculos sem prejudicar ninguém. O sangue dos inocentes encharcou as pedras sagradas, profanando o complexo do templo de uma forma que nenhum exército inimigo jamais conseguira. Os espanhóis não mostraram misericórdia, nem discriminação, nem reconhecimento da natureza sagrada do que estavam a destruir. Mataram jovens e velhos, homens e mulheres, nobres e plebeus com igual brutalidade, despojaram os corpos dos seus ornamentos de ouro e joias de jade, tratando os paramentos sagrados como nada mais do que pilhagem a ser dividida entre eles. Alguns dos dançarinos tentaram fugir, mas os espanhóis tinham se posicionado para impedir qualquer fuga. Encurralaram os sobreviventes nos cantos do pátio, onde podiam ser mortos com mais eficiência, as suas armas a subir e a descer como as ferramentas de açougueiros em vez dos braços de guerreiros. Os gritos ecoavam nas paredes do templo, criando um som como se o próprio mundo estivesse a clamar em angústia. Permaneci congelado na minha plataforma de observação, incapaz de me mover, incapaz de compreender o que estava a testemunhar. Estes seres que tínhamos acolhido como deuses estavam a revelar-se algo muito pior do que inimigos mortais. Eram destruidores do sagrado, violadores das leis mais fundamentais que governavam o comportamento civilizado. Nenhum exército humano, por mais bárbaro que fosse, teria atacado participantes desarmados numa cerimônia religiosa. O massacre durou talvez 1 hora, embora parecesse uma eternidade. Quando terminou, o pátio estava coberto de corpos, as pedras sagradas escorregadias de sangue, o ar denso com o cheiro da morte. Os espanhóis moviam-se entre os cadáveres, despojando-os de tudo o que era valioso, não mostrando mais respeito pelos mortos do que tinham mostrado pelos vivos. Cortés estava no centro da carnificina, a sua armadura salpicada de sangue, o seu rosto sem mostrar qualquer emoção que eu pudesse reconhecer. Quando alguns dos seus homens se aproximaram dele com perguntas sobre o que fazer com os sobreviventes que se tinham escondido nos edifícios do templo, ele gesticulou com desdém, como se as vidas do nosso povo não tivessem mais consequência do que insetos a serem varridos. A notícia do massacre espalhou-se pela cidade como um incêndio. As pessoas que se tinham reunido para celebrar um festival sagrado viram-se a testemunhar a destruição de tudo o que lhes era caro. A fúria que eclodiu foi imediata e total. Milhares de guerreiros que tinham sido contidos pelas ordens de Moctezuma para tratar os espanhóis como convidados de honra, de repente compreenderam que estes seres pálidos não eram deuses, mas inimigos do tipo mais perigoso. Os espanhóis retiraram-se para os seus aposentos no palácio, mas estavam agora cercados por uma cidade transformada de anfitriã acolhedora em inimiga implacável. As pontes que ligavam a ilha ao continente foram cortadas, aprisionando os conquistadores no coração de uma população que agora compreendia a verdadeira natureza dos seus visitantes. A festa do engano terminara e a guerra pela sobrevivência da nossa civilização começara. Quando finalmente desci da minha plataforma de observação e caminhei pelo pátio cheio dos corpos dos meus amigos e colegas, percebi que tínhamos sido tolos em acreditar que os deuses podiam ser tão cruéis. Eram homens mortais com fomes mortais e ódios mortais, mas eram homens que tinham aprendido a usar o poder divino para fins que nenhum deus jamais aprovaria. O festival que deveria honrar o sagrado tornara-se o momento em que o sagrado morreu, e com ele, o mundo que tínhamos construído sobre a fé
a beleza e a crença de que a civilização poderia triunfar sobre o caos. Capítulo 6. Sangue em pedras sagradas. Os degraus do templo que tinham testemunhado séculos de rituais sagrados corriam agora vermelhos com o sangue de inocentes. Os nossos deuses tinham nos abandonado, ou talvez nós os tivéssemos abandonado. As consequências do massacre no festival de Toxcatele transformaram a nossa cidade de um lugar de maravilha num campo de batalha. Os espanhóis tinham revelado a sua verdadeira natureza. E o nosso povo respondeu com uma fúria que abalou os próprios alicerces de Tenochtitlán. As calçadas que tinham acolhido visitantes divinos agora eriçavam-se de guerreiros determinados a expulsar os destruidores do sagrado. A guerra que determinaria o destino da nossa civilização tinha começado. Encontrei-me preso no complexo do palácio juntamente com os espanhóis, não por escolha, mas por circunstância. Como um dos conselheiros de Moctezuma, era obrigado a permanecer perto do imperador, embora ele se tivesse tornado pouco mais do que um prisioneiro dos homens que ainda insistia em tratar como deuses. O palácio que fora um símbolo da grandeza da nossa civilização era agora uma fortaleza sob cerco, os seus belos pátios transformados em posições defensivas. Cortés tinha assumido o controle direto de Moctezuma, usando o imperador como um escudo contra a fúria do nosso povo. Através da tradução de Marintzin, ele exigiu que Moctezuma ordenasse aos guerreiros que cessassem os seus ataques, que permitissem que os espanhóis deixassem a cidade pacificamente, mas a autoridade do imperador fora estilhaçada, juntamente com os vasos sagrados no pátio do templo. O povo já não ouvia um governante que tinha acolhido os seus destruidores e falhado em proteger os inocentes dos terraços do palácio. Eu podia ver toda a cidade a mobilizar-se para a guerra. Guerreiros emergiam de todos os distritos, as suas armas com gumes de obsidiana a brilhar à luz do sol, a sua pintura de guerra a transformá-los em encarnações vivas da ira dos nossos deuses. Os canais encheram-se de canoas de guerra, as suas tripulações a entoar canções de batalha que não eram ouvidas em Tenochtitlán há gerações. As próprias pedras da cidade pareciam clamar por vingança. Os espanhóis tinham armas superiores, mas estavam em grande desvantagem numérica e presos numa ilha rodeada por águas hostis. Os seus cavalos, tão aterradores em campo aberto, eram menos eficazes nas ruas estreitas e nos canais da nossa cidade. Os seus canhões podiam destruir edifícios, mas não podiam destruir a determinação de um povo a lutar para defender as suas casas, as suas famílias e os seus deuses. O cerco começou com uma chuva de pedras e flechas que escureceu o céu sobre o palácio. Os nossos guerreiros tinham se posicionado nos telhados dos edifícios circundantes, transformando cada estrutura numa fortaleza de onde podiam atacar os invasores. Os espanhóis responderam com fogo de canhão que estilhaçou paredes antigas e enviou fragmentos de pedra esculpida a voar como chuva mortal. Observei de uma janela do palácio enquanto os soldados espanhóis tentavam aventurar-se nas ruas, apenas para serem repelidos por vagas de guerreiros que pareciam emergir das próprias pedras da cidade. O nosso povo lutava com um desespero nascido da fúria religiosa, acreditando que estavam a defender não apenas as suas vidas, mas a própria ordem cósmica. Cada soldado espanhol caído era visto como um golpe desferido contra as forças do caos e da destruição. Os espanhóis tinham trazido consigo doenças que o nosso povo nunca tinha encontrado, e estes inimigos invisíveis provaram ser mais mortais do que qualquer arma. Guerreiros que tinham sobrevivido aos combates iniciais começaram a adoecer com febres e pústulas que cobriam seus corpos. Famílias inteiras foram dizimadas por pragas que se espalharam pela nossa população como fogo em erva seca. Os deuses pareciam estar a castigar-nos juntamente com os nossos inimigos. Cortés tornou-se cada vez mais desesperado à medida que o cerco continuava. Ele ordenou a Moctezuma que aparecesse perante o povo e lhes ordenasse que cessassem os seus ataques, mas quando o imperador apareceu na varanda do palácio, foi recebido com pedras e maldições, em vez de obediência. O nosso povo já não reconhecia sua autoridade. Aos seus olhos, ele tornara-se um colaborador dos destruidores do sagrado, um traidor do seu próprio povo e dos seus deuses. Foi durante uma destas aparições que o desastre aconteceu. Uma pedra atirada por um guerreiro zangado atingiu Moctezuma na cabeça e o imperador desabou, com sangue a escorrer de uma ferida que se revelaria fatal. Os espanhóis afirmaram mais tarde que o nosso povo tinha matado seu próprio governante, mas eu sabia a verdade. Moctezuma morreu tanto de coração partido como das suas feridas físicas,
esmagado pela percepção de que as suas tentativas de servir de ponte entre dois mundos tinham falhado catastroficamente. Com a morte de Moctezuma, as últimas restrições à fúria dos nossos guerreiros foram removidas. Os ataques ao palácio intensificaram-se, com vaga após vaga de combatentes a lançarem-se contra as defesas espanholas. Os pátios onde outrora tínhamos realizado cerimônias pacíficas estavam agora cheios do fumo da batalha e dos gritos dos feridos. Os belos jardins foram pisoteados até se tornarem lama misturada com sangue de ambos os lados. Os espanhóis começaram a ficar com poucos mantimentos. A sua pólvora estava quase esgotada, as suas reservas de comida esgotadas, e o seu abastecimento de água cortado por guerreiros que controlavam os aquedutos que traziam água fresca para o palácio. Alguns dos conquistadores falavam abertamente em rendição, mas Cortés recusava-se a considerar a derrota, impelindo seus homens com ameaças e promessas da riqueza que os esperava se conseguissem resistir até a chegada de reforços. Mas não vinham reforços. Os navios espanhóis no porto tinham sido queimados pelos nossos guerreiros, e as calçadas permaneciam firmemente sob o nosso controle. Os invasores estavam presos no coração da nossa cidade, rodeados por uma população que não aceitaria nada menos do que a sua completa destruição. Pela primeira vez desde a sua chegada, os espanhóis enfrentaram a possibilidade de que as suas armas superiores pudessem não ser suficientes para garantir a sua sobrevivência. Testemunhei cenas de incrível bravura dos nossos guerreiros durante aqueles dias sombrios. Jovens que nunca tinham visto uma batalha lançaram-se contra o aço espanhol com nada mais do que clavas de obsidiana e a fúria dos justos. Mulheres juntaram-se à luta, atirando pedras e água a ferver dos telhados, transformando cada edifício numa fortaleza. Crianças levavam mensagens entre os grupos de guerreiros, o seu pequeno tamanho, permitindo-lhes mover-se pela cidade sem serem detectadas pelas patrulhas espanholas. Os espanhóis, por sua vez, lutaram com o desespero de homens que sabiam que enfrentavam não apenas a derrota, mas a aniquilação. Eles tinham visto o que acontecia aos seus camaradas que eram capturados, o sacrifício ritual que aguardava aqueles que tinham profanado os nossos templos e assassinado os nossos sacerdotes. Não haveria misericórdia para os destruidores do sagrado, nem quartel para aqueles que tinham violado as leis mais fundamentais do comportamento civilizado. O próprio palácio começou a mostrar os efeitos do cerco prolongado. Paredes que tinham resistido durante gerações racharam sob o impacto de pedras atiradas pelos nossos guerreiros. Telhados desabaram sob o peso dos destroços do fogo de canhão espanhol. Os belos murais que tinham retratado a nossa história estavam marcados por armas e manchados com sangue de ambos os lados do conflito. No meio deste caos, dei por mim a servir como um intermediário relutante entre os espanhóis e os poucos oficiais do palácio que permaneciam vivos. Cortés ainda esperava encontrar uma solução pacífica, uma forma de retirar os seus homens da cidade sem admitir a derrota. Ele ofereceu-se para devolver o ouro que tinham levado, para reconstruir os templos que tinham danificado, até mesmo para deixar reféns como garantia do seu bom comportamento. Mas o nosso povo já não estava interessado em negociações. O massacre no festival tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada, tinha violado confianças que não podiam ser restauradas. Os espanhóis tinham se revelado não como deuses, mas como demônios, não como visitantes divinos, mas como destruidores de tudo que era sagrado e belo no nosso mundo. Não podia haver paz com tais seres, nem coexistência com aqueles que tinham demonstrado tal desprezo pela ordem divina. Quando o cerco entrou no seu segundo mês, comecei a ver sinais de que a nossa vitória poderia ter um custo que não tínhamos antecipado. As doenças trazidas pelos espanhóis continuavam a espalhar-se pela nossa população, matando guerreiros e civis. A luta constante tinha perturbado os ciclos agrícolas que alimentavam a nossa cidade, e a comida estava a tornar-se escassa. A própria intensidade da nossa resistência estava a começar a enfraquecer os alicerces da nossa civilização. No entanto, os nossos guerreiros continuaram a lutar, impulsionados por uma fúria que parecia extrair força das próprias pedras sagradas. Eles tinham visto os seus templos profanados, os seus sacerdotes assassinados, as suas cerimônias mais sagradas transformadas em cenas de carnificina. Não aceitariam nada menos do que a expulsão completa dos invasores, mesmo que isso significasse a destruição da cidade que estavam a lutar para defender. O sangue que correu nas nossas pedras sagradas durante aqueles dias terríveis não era apenas o sangue da batalha, era a força vital da nossa civilização, a esvair-se a cada dia de conflito que passava. Estávamos a ganhar a guerra, mas a perder algo muito mais precioso do que a vitória militar. Estávamos a perder o mundo que tínhamos construído, a cultura que tínhamos criado,
A ligação ao divino que nos tinha tornado mais do que apenas um conjunto de guerreiros e agricultores. E nas profundezas do palácio, rodeado pelos sons da batalha e pelo cheiro da morte, comecei a compreender que esta não era apenas uma guerra entre dois povos, mas uma colisão entre duas formas inteiramente diferentes de compreender a realidade. Nós lutávamos para preservar o sagrado, eles lutavam para adquirir o material, nós morríamos pelos nossos deuses, eles matavam pelo seu ouro. O resultado deste conflito determinaria não apenas quem governaria as nossas terras, mas que tipo de mundo emergiria das cinzas da nossa civilização. Capítulo 7. A noite triste. Eles chamaram-lhe a sua noite de dores, mas para nós, foi a noite em que os deuses finalmente responderam às nossas preces por vingança. A noite de 30 de junho, no ano que chamais de 1520, seria lembrada pelos espanhóis como La Noche Triste, a noite triste, mas para aqueles de nós, que a testemunharam de dentro das muralhas do palácio, foi a noite em que o equilíbrio cósmico finalmente se inclinou a nosso favor, quando os deuses dos nossos antepassados se ergueram para reclamar a sua cidade roubada dos destruidores pálidos que tinham profanado os nossos espaços mais sagrados. Cortés tinha finalmente aceitado o que os seus homens lhe diziam há semanas. Não podiam manter o palácio indefinidamente contra toda a população de Tenochtitlán. Os espanhóis estavam a ficar sem pólvora, as suas reservas de comida estavam quase esgotadas, e a doença estava a ceifar tantos dos seus soldados como as armas dos nossos guerreiros. A decisão foi tomada de tentar uma fuga noturna, na esperança de alcançar o continente sob o manto da escuridão. Observei de uma janela do palácio enquanto os espanhóis se preparavam para sua fuga desesperada. Tinham construído uma ponte portátil com as vigas dos seus aposentos, planeando usá-la para atravessar as aberturas na calçada onde os nossos guerreiros tinham destruído as pontes permanentes. Os conquistadores carregaram-se com tanto ouro quanto podiam carregar, a sua ganância a sobrepor-se ao seu sentido militar mesmo neste momento de perigo mortal. A ironia não me passou despercebida. Estes homens que tinham vindo em busca de ouro seriam destruídos pela sua cobiça. Muitos dos soldados espanhóis carregavam tanto tesouro que mal conseguiam andar, quanto mais lutar eficazmente. A sua armadura, que os tinha protegido em batalha, tornou-se agora um fardo que os arrastaria para as águas escuras do lago Texcoco. A fuga começou à meia-noite, com os espanhóis a moverem-se o mais silenciosamente possível através dos pátios do palácio em direção à calçada de Tlacopan. Tinham escolhido esta rota porque era o caminho mais curto para o continente, embora fosse também o mais fortemente defendido pelos nossos guerreiros. Cortés liderava a vanguarda, seguido pelos portadores do tesouro e pelos feridos, com Pedro de Alvarado a comandar a retaguarda. Nos primeiros 100 metros, pareceu que o seu plano poderia ter sucesso. A noite estava escura e chuvosa, fornecendo cobertura para o seu movimento, e as nossas sentinelas ainda não tinham detetado a sua tentativa de fuga. Os espanhóis moviam-se como fantasmas pelas ruas onde outrora tinham marchado como conquistadores, os seus passos abafados pelo som da chuva na pedra. Mas os deuses estavam a observar. E os deuses estavam zangados. Uma mulher a tirar água de um canal avistou as sombras em movimento e deu alarme com um grito que perfurou a noite como uma lâmina de obsidiana. Em momentos, toda a cidade rompeu em resposta. Conchas soaram de todos os templos, tambores ribombaram através do lago e os gritos de guerra de 10.000 guerreiros estilhaçaram o silêncio da noite. A calçada tornou-se um campo de matança. Os nossos guerreiros emergiram da escuridão como espíritos vingadores. As suas armas de obsidiana a brilhar à luz das tochas que de repente se acenderam em todos os edifícios. Canoas de guerra apareceram de ambos os lados da calçada, as suas tripulações a fazer chover flechas e lanças sobre a coluna espanhola encurralada. A ponte portátil que deveria garantir a sua fuga tornou-se um estrangulamento onde morreram as dezenas. Subi ao terraço mais alto do palácio para testemunhar a batalha que determinaria o destino do nosso mundo. Daquele ponto de observação, eu podia ver toda a calçada a estender-se sobre a água escura, iluminada pelos fogos da batalha e pelas tochas dos nossos guerreiros. A coluna espanhola estava estendida ao longo da estreita estrada de pedra como uma serpente a ser despedaçada por águias, cada segmento a lutar desesperadamente pela sobrevivência. O tesouro que os espanhóis tinham estado tão ansiosos por roubar tornou-se agora a sua perdição. Soldados sobrecarregados com ouro tropeçavam e caíam no lago, as suas armaduras a arrastá-los para a água escura onde se afogavam como pedras. Outros, tentando aliviar a sua carga, deitavam fora fortunas em metais preciosos e gemas, criando um rasto de riqueza ao longo da calçada que ali permaneceria por gerações.
Pedro de Alvarado, o homem a quem o nosso povo chamava Tonatiuh, o Sol. Por causa do seu cabelo dourado e da sua crueldade, viu-se encurralado na retaguarda da coluna, com os combates mais intensos a graçar à sua volta. Segundo as histórias que sobreviveram, ele deu um salto impossível sobre uma abertura na calçada, usando a sua lança como uma vara para saltar uma distância que deveria estar para além da capacidade humana. Se isto foi intervenção divina ou força desesperada, não sei dizer, mas ele foi um dos poucos líderes espanhóis a sobreviver à noite. A batalha durou horas, com os nossos guerreiros a não mostrarem misericórdia para com os invasores que não tinham mostrado nenhuma para com o nosso povo. Os espanhóis que foram capturados vivos foram levados para os templos para sacrifício. Os seus corações oferecidos aos deuses que tinham sido tão gravemente ofendidos pelo massacre no festival de Toxcatl. Os gritos dos moribundos ecoaram pelo lago, um som que o nosso povo ouviu como a música da justiça divina. O próprio Cortés mal escapou com vida, alcançando o continente com apenas um punhado da sua força original. A maioria dos seus capitães estava morta, a sua artilharia estava perdida no lago e os seus sonhos de conquista fácil jaziam estilhaçados nas pedras da calçada. O homem que tinha entrado na nossa cidade como um conquistador fugiu noite dentro como um fugitivo destroçado, o seu exército destruído pelo mesmo povo que ele procurara escravizar. Mas mesmo enquanto celebrávamos a nossa vitória, eu podia ver que o custo tinha sido enorme. A calçada estava obstruída com corpos de ambos os lados, e a água do lago estava manchada de vermelho com sangue que levaria dias a ser lavado. Muitos dos nossos próprios guerreiros tinham morrido nos combates, e as doenças trazidas pelos espanhóis continuavam a espalhar-se pela nossa população como um exército invisível mais mortífero do que qualquer força humana. O palácio onde eu tinha servido durante tantos anos era agora uma ruína, as suas paredes marcadas pelo fogo de canhão, os seus pátios cheios de destroços do cerco, os belos jardins onde Moctezuma tinha passeado em contemplação, estavam pisoteados até se tornarem lama, e os aviários que tinham abrigado aves de todo o império estavam vazios, os seus habitantes fugidos ou mortos. No rescaldo da batalha, o nosso novo imperador, Cuitlahuac, irmão de Moctezuma, ordenou que a cidade fosse limpa de todos os vestígios da presença espanhola. As cruzes que eles tinham erguido foram derrubadas, os altares que tinham construído foram destruídos, e os aposentos onde tinham vivido foram purificados com fogo e fumo sagrado. Era como se estivéssemos a tentar apagar a memória da sua presença, devolver a nossa cidade ao seu estado de pureza sagrada. Mas os danos iam mais fundo do que a destruição física. Os espanhóis tinham trazido consigo ideias e doenças que não podiam ser removidas tão facilmente. O nosso povo tinha visto que os estranhos pálidos eram mortais, que podiam ser mortos como quaisquer outros homens, mas também tinham visto o poder devastador das armas europeias e a eficiência implacável das táticas militares europeias. Ainda mais preocupante era o conhecimento de que havia mais navios espanhóis no oceano, mais conquistadores que viriam em busca do ouro que tinha atraído Cortés às nossas costas. A noite triste fora uma vitória, mas não era um fim. Era apenas o primeiro ato de uma tragédia mais longa que acabaria por consumir toda a nossa civilização. Enquanto caminhava pelas ruínas do palácio nos dias que se seguiram à batalha, dei por mim a pensar na ponte portátil que os espanhóis tinham construído para sua fuga. Era uma coisa tosca, em comparação com as nossas maravilhas de engenharia, mas representava algo que me perturbava profundamente. A capacidade espanhola de se adaptar, de improvisar, de encontrar soluções para problemas que teriam detido outros povos. Eles tinham sido derrotados, mas não tinham sido destruídos. Em algum lugar no continente, Cortés estava a reagrupar-se, a planear o seu regresso, a aprender com os seus erros. Ele tinha visto a fraqueza nas nossas defesas, as divisões entre os nossos povos súditos, o efeito devastador das doenças europeias na nossa população. A noite triste tinha lhe ensinado lições que tornariam o seu próximo ataque muito mais perigoso do que o primeiro. Os deuses tinham nos dado a vitória, mas a um preço que só agora começava a tornar-se claro. A nossa cidade estava danificada, a nossa população enfraquecida pela doença, e os nossos inimigos ainda estavam vivos e a aprender. A noite triste fora sua derrota, mas também fora o nosso aviso. Um vislumbre da catástrofe maior que se aproximava como uma tempestade no horizonte. Nas horas silenciosas, antes do amanhecer, enquanto eu estava entre as ruínas do que outrora fora a cidade mais bela do mundo, comecei a compreender que tínhamos ganho uma batalha, mas estávamos a perder uma guerra que nunca tínhamos escolhido lutar. A noite triste estava a terminar, mas a era da dor estava apenas a começar.
e continuaria até que todo o nosso mundo jazesse enterrado sob as pedras de uma nova civilização construída sobre os ossos da antiga. Capítulo 8. O cerco de Tenochtitlã. Eles voltaram como uma praga de gafanhotos, mas desta vez trouxeram aliados que outrora foram nossos súditos. O império que havíamos construído tornou-se a arma que usaram para nos destruir. Cortés retornou ao Vale do México na primavera de 1521, mas já não era o mesmo homem que fugira pela calçada durante a noite triste. A derrota lhe ensinara lições que a vitória jamais poderia, e ele passara os meses seguintes transformando essas lições numa estratégia que se provaria devastadoramente eficaz contra a nossa cidade-ilha. Os espanhóis haviam construído navios nas margens do lago Texcoco, embarcações projetadas especificamente para a guerra no nosso mar interior. Esses bergantins eram diferentes de tudo que o nosso povo já encontrara. Fortalezas flutuantes armadas com canhões que podiam destruir as nossas canoas de guerra a distâncias que as nossas armas não alcançavam. O lago que fora nossa maior proteção estava prestes a tornar-se a via para nossa destruição. Mas não eram os navios que representavam a maior ameaça à nossa sobrevivência. Era o exército que marchava com Cortés, um exército composto em grande parte por nossos antigos súditos, que haviam escolhido aliar-se aos nossos inimigos. Os tlaxcaltecas, nossos antigos rivais, haviam se juntado à causa espanhola trazendo consigo milhares de guerreiros que conheciam as nossas táticas, as nossas fraquezas e os nossos medos. Da minha posição no palácio, servindo agora o novo imperador Cuauhtémoc, que sucedera seu tio Cuitlahuac, depois que este morreu da praga espanhola, eu observava as forças inimigas tomarem posição ao redor da nossa cidade. Eles estabeleceram acampamentos no continente, cortando nosso acesso à água potável e suprimentos. As calçadas que nos conectavam ao mundo exterior tornaram-se campos de batalha onde os nossos guerreiros lutavam desesperadamente para manter as linhas de abastecimento abertas. O cerco começou para valer no 10º dia de maio de 1521, com um ataque coordenado por terra e água que demonstrou que os espanhóis haviam aprendido com a sua derrota anterior. Os bergantins varreram o lago como aves de rapina, os seus canhões destruindo as nossas canoas de guerra e as suas tripulações massacrando os nossos guerreiros com armas que matavam a distâncias impossíveis. Em terra, os espanhóis e os seus aliados indígenas avançaram pelas 3 calçadas simultaneamente, forçando-nos a dividir os nossos defensores e a lutar em múltiplas frentes. Eles haviam aprendido a preencher as brechas que criavam nas calçadas à medida que avançavam, impedindo-nos de cortar as suas rotas de fuga como havíamos feito durante a sua primeira invasão. A luta foi mais brutal do que qualquer coisa que a nossa cidade já experimentara. Esta não era a guerra ritualizada das nossas tradições, onde as batalhas eram travadas por cativos e tributos, mas uma guerra de extermínio, onde os espanhóis procuravam destruir não apenas as nossas forças militares, mas todo o nosso modo de vida. Eles não mostraram misericórdia para com os civis, nenhum respeito pelos espaços sagrados, nenhum reconhecimento das leis que haviam governado a guerra entre povos civilizados durante séculos. Dia após dia, os espanhóis avançavam mais fundo na nossa cidade, destruindo tudo em seu caminho. Eles derrubaram as casas de nobres e plebeus, usando as pedras para preencher os canais e criar terreno sólido para os seus cavalos e artilharia. A bela cidade, que levara séculos para ser construída, estava a ser sistematicamente demolida, as suas próprias fundações arrancadas e reaproveitadas para a conveniência dos nossos inimigos. Os aquedutos que traziam água potável para nossa cidade estavam entre os primeiros alvos do ataque espanhol. Poucos dias após o início do cerco, o nosso povo foi forçado a beber a água salobra do lago, água que fora contaminada pelos corpos dos mortos e pelos dejetos da guerra. A doença espalhou-se rapidamente pela nossa população, enfraquecendo os nossos defensores e matando os nossos civis mais rápido do que as armas inimigas. A comida tornou-se cada vez mais escassa à medida que o cerco continuava. Os jardins flutuantes que haviam alimentado a nossa população foram destruídos pelos bergantins espanhóis, o seu cultivo cuidadoso arruinado pela passagem de navios de guerra e pelos destroços da batalha. Os mercados que, outrora, exibiam a riqueza de um império estavam vazios, as suas bancas abandonadas, os seus mercadores fugidos ou mortos. Os nossos guerreiros lutaram com uma bravura incrível, mas enfrentavam inimigos que tinham vantagens que nenhuma coragem poderia superar. O aço espanhol cortava a nossa armadura de algodão, os cavalos espanhóis pisoteavam os nossos soldados de infantaria e os canhões espanhóis reduziam as nossas fortificações a escombros. O mais devastador de tudo eram as doenças que continuavam a assolar a nossa população.
inimigos invisíveis que matavam com mais eficácia do que qualquer exército. Eu observava dos terraços do palácio enquanto distritos inteiros da nossa cidade caíam perante o avanço espanhol. A destruição metódica era horrível de se testemunhar. Edifícios que haviam permanecido de pé por gerações foram reduzidos a escombros em horas. Canais que haviam transportado comércio e tributos por séculos foram preenchidos com pedras e cadáveres. Templos que haviam abrigado deuses desde tempos imemoriais foram derrubados e as suas pedras sagradas usadas para construir fortificações espanholas. A guerra psicológica foi tão devastadora quanto o ataque físico. Os espanhóis certificaram-se de que a fumaça dos templos em chamas fosse visível por toda a cidade, que os gritos dos guerreiros capturados a serem sacrificados ao seu deus alienígena pudessem ser ouvidos em todos os distritos. Eles queriam que o nosso povo soubesse que os seus deuses eram impotentes, os seus sacerdotes indefesos. Toda a sua cosmologia nada mais do que superstição diante do aço e da pólvora europeus. O imperador Cuauhtémoc provou ser um sucessor digno dos seus predecessores, liderando a defesa com uma combinação de habilidade tática e coragem pessoal que inspirou os nossos guerreiros a lutar para além dos seus limites físicos. Ele estava em todo lado ao mesmo tempo, comandando do palácio, liderando ataques contra posições espanholas, organizando a evacuação de civis das áreas mais perigosas da cidade, mas nem mesmo a sua liderança conseguiu superar o desequilíbrio fundamental no conflito. Os espanhóis tinham armas superiores, armaduras melhores, táticas mais eficazes e, o mais importante, tinham aliados que conheciam as nossas fraquezas e estavam dispostos a explorá-las. Os tlaxcaltecas e outros grupos indígenas que se juntaram à causa espanhola lutaram com a fúria de pessoas a acertar contas antigas, não mostrando misericórdia para com seus antigos suzeranos. Quando o cerco entrou no seu terceiro mês, a cidade começou a mostrar sinais de colapso iminente. Distritos inteiros haviam sido abandonados ao avanço espanhol, as suas populações mortas, fugidas ou amontoadas nas poucas fortalezas restantes ao redor do complexo do templo. O grande mercado de Tlatelolco, outrora o coração comercial do nosso império, era agora um campo de batalha onde os nossos guerreiros faziam as suas últimas e desesperadas resistências. O cheiro da morte pairava sobre a cidade como uma presença física. Corpos jaziam insepultos nas ruas, vítimas de doenças, fome e armas espanholas. Os canais que outrora transportavam água potável e mercadorias, agora fluíam com sangue e destroços. As aves que haviam enchido os nossos aviários estavam mortas há muito tempo e até os peixes no lago haviam sido envenenados pela contaminação da guerra. No palácio, podíamos ouvir os canhões espanhóis a aproximarem-se a cada dia. As suas vozes estrondosas anunciando a destruição de outro templo, outro palácio, outro pedaço da nossa civilização. As muralhas que haviam protegido os nossos governantes por gerações estavam a rachar sob o impacto da artilharia europeia, e sabíamos que a nossa última fortaleza em breve cairia. O fim chegou com uma rapidez chocante. No 13º dia de agosto de 1521, as forças espanholas romperam as nossas últimas defesas e invadiram o complexo do templo, onde havíamos feito a nossa resistência final. O imperador Cuauhtémoc foi capturado enquanto tentava escapar de canoa. E com a sua captura, a última resistência organizada desmoronou. Eu estava entre os feitos prisioneiros no assalto final, o meu status como oficial do palácio salvando-me da execução imediata, mas condenando-me a testemunhar a destruição sistemática de tudo o que eu passara a vida a servir. Os espanhóis não mostraram interesse em preservar as maravilhas arquitetônicas que haviam conquistado. A sua única preocupação era extrair a quantidade máxima de riqueza das ruínas da nossa civilização. O cerco de Tenochtitlan durara 75 dias, mas os seus efeitos durariam para sempre. A cidade que fora a joia do Novo Mundo era agora um campo de escombros e cadáveres. A sua população morta ou dispersa, os seus templos destruídos, os seus palácios saqueados. O império que se estendia de mar a mar estava acabado. Os seus povos súditos agora livres para resolver as suas queixas contra os seus antigos mestres. Mas os espanhóis não se contentaram com a vitória militar. Eles queriam apagar todos os vestígios da nossa civilização, construir o seu novo mundo diretamente sobre as fundações do antigo. E para essa tarefa, eles precisariam de trabalhadores que conhecessem os segredos da nossa construção, que pudessem derrubar os nossos templos pedra por pedra, e usar essas mesmas pedras para construir as igrejas e palácios da Nova Espanha.
Eles precisariam de pessoas como eu, pessoas que haviam ajudado a construir o nosso paraíso e que agora seriam forçadas a destruí-lo com as próprias mãos. Capítulo 9. Derrubando o paraíso. Eles nos fizeram destruir os nossos próprios templos, pedra por pedra. Cada bloco que removíamos era um pedaço das nossas almas. Cada parede que demolíamos era uma oração silenciada para sempre. Uns poucos dias após a queda da cidade, Cortés organizou grupos de trabalho de habitantes sobreviventes para começar a derrubar os templos e palácios que levaram séculos para serem construídos. Fui designado para um desses grupos. O meu conhecimento da construção do palácio, tornando-me valioso para os conquistadores que precisavam de entender como os nossos edifícios eram montados antes que pudessem desmontá-los eficientemente. A ironia era amarga além da descrição. Eu passara minha vida a ajudar a criar a cidade mais bonita do mundo, calculando os alinhamentos astronômicos dos templos, supervisionando a colocação de pedras de acordo com a geometria sagrada, garantindo que cada estrutura se harmonizasse com a ordem cósmica. Agora eu era forçado a desfazer esse trabalho, a reduzir a arquitetura divina a meros materiais de construção para igrejas e edifícios governamentais espanhóis. A abordagem espanhola para a demolição era tão metódica quanto a sua abordagem para a conquista. Eles começaram com o templo maior, o coração da nossa vida religiosa, o eixo em torno do qual toda a nossa cosmologia girava. Equipes de trabalhadores foram designadas para diferentes seções da pirâmide, cada grupo responsável por remover as pedras numa ordem específica que impediria a estrutura de desmoronar catastroficamente e danificar os materiais valiosos no seu interior. Eu assisti com lágrimas nos olhos enquanto os santuários gêmeos no cume do templo eram desmontados peça por peça. Esses espaços sagrados, onde os nossos sacerdotes haviam comungado com os deuses por gerações, foram reduzidos a pilhas de pedra esculpida que seriam reaproveitadas para projetos de construção espanhóis. O altar onde Huitzilopochtli recebera oferendas foi partido e os seus fragmentos usados para construir a fundação de uma igreja cristã. Os espanhóis não mostraram nenhuma compreensão do significado sagrado do que estavam a destruir. Para eles, os nossos templos eram simplesmente coleções de materiais de construção valiosos, as nossas esculturas nada mais do que elementos decorativos que poderiam ser incorporados nos seus próprios projetos arquitetônicos. Eles não tinham compreensão dos séculos de desenvolvimento espiritual que foram investidos na criação dessas estruturas, nenhuma apreciação pelos princípios cósmicos que guiaram a sua construção. O complexo do palácio onde eu servira apresentava desafios particulares para as equipes de demolição. Os edifícios estavam interligados de maneiras complexas, com paredes de suporte de carga que sustentavam múltiplas estruturas e câmaras subterrâneas que tinham de ser cuidadosamente esvaziadas antes que os edifícios acima delas pudessem ser demolidos com segurança. O meu conhecimento dessas conexões ocultas tornou-me indispensável para os engenheiros espanhóis que estavam a planear a destruição. Cada dia trazia novos horrores à medida que espaços familiares eram transformados em canteiros de obras. A sala do trono, onde eu testemunhara Moctezuma receber tributo de todo o império, foi esventrada, as suas decorações de ouro arrancadas e as suas paredes esculpidas reduzidas a escombros. A biblioteca, onde milhares de códices haviam preservado o nosso conhecimento acumulado, foi esvaziada. Os seus preciosos livros queimados como combustível para os fornos de cal que processavam pedra para a argamassa espanhola. Os jardins, que haviam sido o orgulho de Moctezuma, estavam entre as primeiras vítimas da reconstrução. Os espanhóis não tinham interesse em preservar os ecossistemas cuidadosamente equilibrados que levaram décadas para serem estabelecidos. As plantas exóticas foram arrancadas, os riachos artificiais aterrados e toda a área nivelada para criar espaço para edifícios de estilo europeu com seus rígidos traçados geométricos. Os aviários que haviam abrigado aves de todo o nosso império foram desmontados com particular brutalidade. Os espanhóis não viam valor em criaturas que não podiam ser comidas ou vendidas. E as estruturas elaboradas que haviam fornecido lares para centenas de espécies foram derrubadas sem cerimônia. As poucas aves que sobreviveram à conquista foram soltas, para se defenderem sozinhas, num ambiente que fora transformado para além do reconhecimento. Mas foi a destruição das plataformas de observação astronômica que me afetou mais pessoalmente. Essas estruturas, que eu ajudara a projetar e manter, haviam permitido que os nossos sacerdotes rastreassem os movimentos dos corpos celestes com uma precisão incrível. Os espanhóis demoliram-nas sem entender o seu propósito,
tratando instrumentos científicos sofisticados como nada mais do que monumentos pagãos que precisavam de ser eliminados. Os espanhóis trouxeram os seus próprios arquitetos e engenheiros para supervisionar a construção da sua nova cidade, mas dependeram fortemente do nosso conhecimento e habilidades para tornar os seus planos realidade. Nós conhecíamos as propriedades da pedra local, as técnicas para trabalhar no ambiente desafiador do lago, os métodos para criar fundações que permaneceriam estáveis no solo macio da nossa ilha. Cortés tinha grandes planos para sua nova capital. Ele queria criar uma cidade que rivalizasse com as grandes capitais da Europa, um monumento ao poder espanhol e à civilização cristã que apagaria toda a memória do império pagão que a precedera. O traçado que ele imaginou seguia princípios europeus, como a praça central cercada por edifícios governamentais e uma catedral, ruas retas dispostas num padrão de grade e distritos residenciais, organizados de acordo com as hierarquias sociais espanholas. A praça central seria construída diretamente sobre as ruínas do nosso complexo de templos, um ato deliberado de dominação simbólica que colocaria o culto cristão literalmente em cima do nosso centro religioso destruído. A catedral erguer-se-ia onde o templo maior estivera, os seus sinos chamando os fiéis à oração do mesmo local onde conchas outrora anunciavam cerimônias aos nossos deuses. O palácio que abrigaria o vice-rei espanhol foi planeado para o local onde a residência de Moctezuma estivera. Isso não foi coincidência, mas simbolismo calculado. Os espanhóis queriam demonstrar que a sua autoridade havia substituído a nossa, que a sua civilização havia triunfado completamente sobre a nossa. Cada pedra do nosso palácio que foi para o seu edifício era uma declaração de conquista, um lembrete permanente da nossa derrota. O trabalho era extenuante e perigoso. Muitos do nosso povo morreram em acidentes, com pedras maciças a deslocarem-se inesperadamente ou estruturas a desmoronarem sem aviso. Os espanhóis mostraram pouca preocupação com a segurança dos trabalhadores, vendo as nossas vidas como recursos descartáveis a serem usados a serviço dos seus grandiosos projetos de construção. Aqueles que se feriam e não podiam mais trabalhar eram simplesmente abandonados à própria sorte. As doenças que haviam devastado a nossa população durante o cerco continuaram a fazer vítimas entre os grupos de trabalho. Homens que haviam sobrevivido à conquista sucumbiram às pragas europeias, os seus corpos enfraquecidos pela má alimentação, trabalho exaustivo e o trauma psicológico de serem forçados a destruir o seu próprio patrimônio cultural. Os espanhóis substituíam os trabalhadores mortos por novos cativos trazidos de áreas periféricas, tratando os seres humanos como ferramentas intercambiáveis. À medida que a demolição progredia, comecei a esconder pequenos objetos e artefactos em lugares onde esperava que pudessem sobreviver à destruição. Uma estatueta de jade enfiada numa fenda entre pedras, um fragmento de um códice embrulhado em materiais à prova de água e escondido numa câmara subterrânea, pedaços do nosso patrimônio que poderiam um dia ser descobertos por gerações futuras, que quisessem entender o que fora perdido. Os espanhóis estavam tão focados em extrair riqueza e construir a sua nova cidade, que prestaram pouca atenção a esses pequenos atos de preservação. Eles estavam interessados em ouro e prata, em pedras preciosas e materiais valiosos que pudessem ser enviados de volta para a Espanha. Os artefactos culturais que significavam tudo para nós não tinham valor para eles, tornando possível salvar pelo menos alguns remanescentes da nossa civilização. Os momentos mais desoladores vieram quando descobrimos câmaras funerárias e depósitos sagrados que haviam sido escondidos dentro das estruturas do templo. Estes continham oferendas que haviam sido colocadas lá durante as cerimônias de construção, objetos que conectavam os edifícios ao reino espiritual e garantiam proteção divina para aqueles que adoravam dentro deles. Os espanhóis ordenaram que esses itens fossem destruídos ou derretidos, cortando as conexões espirituais que haviam tornado a nossa arquitetura mais do que mera construção. Mês a mês, o horizonte familiar de Tenochtitlan desaparecia. As pirâmides que haviam dominado o horizonte por séculos foram reduzidas ao nível do solo, as suas pedras transportadas para construir estruturas espanholas. Os palácios que haviam abrigado os nossos governantes foram demolidos e substituídos por edifícios de estilo europeu que não tinham nenhuma semelhança com as nossas tradições arquitetônicas. Os canais que haviam dado à nossa cidade o seu caráter único foram aterrados para criar ruas adequadas para cavalos e veículos com rodas. Os espanhóis não tinham apreço pela maravilha da engenharia que nos permitiu construir uma grande cidade sobre a água
nenhuma compreensão do delicado equilíbrio entre a habitação humana e o ambiente natural que os nossos antepassados haviam alcançado através de séculos de planeamento cuidadoso. Enquanto eu trabalhava dia após dia, derrubando o paraíso que meu povo criara, comecei a entender que isso era mais do que destruição física. Era genocídio cultural, a eliminação sistemática de tudo que nos tornava quem éramos. Os espanhóis não se contentavam em governar-nos. Eles queriam transformar-nos em algo completamente diferente, apagar as nossas memórias e substituir os nossos sonhos pelos seus. Mas mesmo enquanto participava nesta destruição, eu agarrava-me à esperança de que um dia alguém escavaria sobre a cidade espanhola e descobriria a verdade sobre o que fora enterrado ali. Eu imaginei futuros arqueólogos a descobrir as fundações dos nossos templos, a encontrar os artefactos que eu escondera, a montar a história de uma civilização que fora deliberadamente apagada da história. Nessa esperança, encontrei a força para continuar, sabendo que cada pedra que eu ajudava a remover era também uma pedra que um dia poderia testemunhar a grandeza que fora destruída. Capítulo 10. Enterrados sob o Novo Mundo, agora vocês nos encontraram 500 anos depois. Vocês escavaram através das mentiras deles e descobriram a nossa verdade. Foi por isso que eu enterrei as nossas memórias em pedra, para que vocês soubessem o que realmente aconteceu aqui. O trabalho de destruição e reconstrução levou quase uma década para ser concluído. Quando os espanhóis terminaram de construir a sua nova capital sobre as ruínas da nossa cidade, quase nada restava visível da civilização que outrora florescera aqui. A grande catedral ergueu-se onde o nosso templo estivera, os seus sinos chamando os cristãos à oração do mesmo local onde os nossos sacerdotes outrora comungaram com os deuses. O palácio do vice-rei ocupava o local da residência de Moctezuma, a sua arquitetura europeia, um apagamento deliberado das nossas tradições arquitetônicas. Mas sob a cidade espanhola, em câmaras ocultas e fundações esquecidas, jazia a verdade do que fora destruído. Eu passara aqueles anos de trabalho forçado não apenas a derrubar os nossos templos, mas também a esconder evidências da nossa grandeza em lugares onde esperava que sobrevivessem até que alguém viesse procurá-las. Cada artefacto que escondi, cada fragmento que preservei, era uma mensagem para o futuro, um testamento da civilização que fora enterrada sob as pedras do conquistador. Os espanhóis construíram as suas casas diretamente sobre as fundações do nosso palácio, nunca suspeitando que sob os seus pisos jaziam câmaras cheias dos tesouros que eles haviam ignorado na sua pressa de extrair riqueza óbvia. Eles estavam tão focados em ouro e prata que ignoraram as esculturas de jade, os espelhos de obsidiana, a arte plumária e os códices, que representavam os verdadeiros tesouros da nossa cultura. Lembro-me do dia em que o próprio Cortés veio inspecionar a construção da sua nova residência. Ele caminhou por salas que haviam sido construídas com pedras da sala do trono de Moctezuma, pisou em pisos que cobriam os locais de sepultamento de imperadores astecas, olhou por janelas que enquadravam vistas de um lago que fora drenado para dar lugar à agricultura espanhola. Ele não tinha ideia de que estava a viver literalmente em cima da civilização que destruíra. A ironia era perfeita e terrível. O homem que conquistara o nosso império, que ordenara a destruição dos nossos templos e a queima dos nossos livros, dormia sobre as mesmas câmaras onde os nossos maiores tesouros jaziam escondidos. O seu quarto ficava diretamente sobre a sala onde Moctezuma guardara suas insígnias mais sagradas. A sua sala de jantar cobria a biblioteca onde os nossos códices mais importantes haviam sido armazenados. Com o passar dos anos e o crescimento e prosperidade da cidade espanhola, a nossa civilização enterrada tornou-se um segredo conhecido apenas por alguns trabalhadores sobreviventes que haviam participado na construção. A maioria desses homens morreu sem transmitir o seu conhecimento, levando para os seus túmulos as localizações de câmaras ocultas e artefactos escondidos. Mas eu vivi mais do que a maioria. E certifiquei-me de que pelo menos alguns dos segredos sobreviveriam. Eu treinei o meu filho, nascido de uma mulher que sobrevivera à conquista, nos antigos modos de ler as estrelas e entender o calendário sagrado. Eu ensinei-lhe as localizações das câmaras ocultas, o significado dos símbolos esculpidos em lugares escondidos, as histórias que conectavam os nossos tesouros enterrados à cultura viva que os criara. Através dele, o conhecimento passou para os seus filhos, e através deles para os seus descendentes, uma corrente de memória que se estendeu através dos séculos. Os espanhóis tentaram apagar a nossa história, fazer parecer que a sua civilização sempre existira neste lugar.
Eles escreveram novas histórias que nos retratavam como selvagens que haviam sido civilizados pelo contato europeu, que minimizavam as nossas conquistas e exageravam as nossas falhas. Eles queriam que o mundo acreditasse que nada de valor fora perdido quando o nosso império caiu, que a conquista fora uma bênção em vez de uma catástrofe. Mas as pedras lembram-se. As fundações que lançamos, as câmaras que construímos, os artefactos que escondemos, tudo isso testemunha a verdade do que existia aqui antes da chegada dos espanhóis. Cada glifo esculpido conta uma história de conhecimento sofisticado. Cada tesouro escondido fala de realização artística. Cada câmara oculta a prova que uma grande civilização outrora floresceu onde hoje se ergue a cidade do México. Eu vivi para ver a cidade espanhola crescer e tornar-se uma capital colonial que rivalizava com as cidades europeias de onde vieram os seus construtores. Ruas foram traçadas em grades perfeitas. Igrejas ergueram-se em cada esquina e palácios abrigaram nobres espanhóis que nunca haviam visto a civilização que haviam deslocado. Os novos habitantes não tinham ideia de que estavam a caminhar sobre os túmulos de imperadores, que as suas fundações repousavam sobre as ruínas de templos, que os seus jardins cresciam em solo enriquecido pelas cinzas de bibliotecas queimadas. O lago que embalara nossa cidade-ilha foi gradualmente drenado e aterrado, transformando o ambiente aquático que moldara todo o nosso modo de vida. Os espanhóis não conseguiam entender como viver com a água, como nós havíamos aprendido a fazer ao longo de séculos de adaptação. Eles viam o lago como um obstáculo a ser superado, em vez de um recurso a ser valorizado, e destruíram sistematicamente o equilíbrio ecológico que sustentara a nossa civilização. À medida que envelhecia, eu caminhava frequentemente pela cidade espanhola, vendo com os meus olhos envelhecidos os contornos fantasmagóricos dos edifícios que outrora ali estiveram. Eu conseguia navegar pelas novas ruas, lembrando-me dos antigos canais. Conseguia localizar locais importantes pela sua relação com templos enterrados. Conseguia ler o palimpsesto de duas civilizações escritas uma sobre a outra em pedra e memória. Os espanhóis construíram a sua catedral com um cuidado particular, querendo criar um monumento que demonstrasse o triunfo do cristianismo sobre o que eles chamavam de paganismo. Mas eles construíram-na diretamente sobre o nosso espaço mais sagrado. E eu sabia que um dia, quando a sua catedral desmoronasse ou fosse demolida, os arqueólogos descobririam as fundações do templo por baixo e entenderiam o verdadeiro significado deste local. Eu morri no ano que vocês chamam de 1568, quase 50 anos após a conquista, tendo vivido o suficiente para ver a cidade espanhola tornar-se estabelecida e próspera. Mas morri sabendo que a nossa história não estava terminada, que a verdade que havíamos enterrado seria um dia descoberta por pessoas que entenderiam o seu significado e honrariam a civilização que fora perdida. E agora, 5 séculos depois, vocês nos encontraram. Os vossos arqueólogos escavaram através das camadas de construção espanhola e descobriram as salas do palácio onde eu outrora servi, as câmaras onde escondemos os nossos tesouros, as fundações que sustentavam os nossos templos. Vocês encontraram os artefactos que eu escondi, os códices que preservei, a evidência que deixei para vocês descobrirem. Quando vocês escavam sob a catedral, encontram as pedras do nosso templo maior. Quando vocês cavam sob os edifícios governamentais, descobrem as fundações dos nossos palácios. Quando vocês exploram as caves das casas coloniais, descobrem as câmaras onde vivíamos, trabalhávamos e adorávamos. Cada escavação revela mais evidências da civilização sofisticada que existia aqui antes da conquista. A casa onde Cortés viveu, construída diretamente sobre o palácio de Moctezuma, tornou-se um sítio arqueológico onde os visitantes podem ver ambas as civilizações ao mesmo tempo. A arquitetura colonial espanhola por cima, as fundações imperiais astecas por baixo, é uma metáfora perfeita para a relação entre os nossos dois mundos. Um construído literalmente sobre o outro, a cidade do conquistador erguendo-se das ruínas do conquistado. Mas agora vocês sabem a verdade. Vocês entendem que não éramos os selvagens descritos nas histórias espanholas, mas os construtores de uma das grandes civilizações do mundo. Vocês podem ver a sofisticação da nossa arquitetura, a beleza da nossa arte, a complexidade do nosso conhecimento. Vocês podem ler os nossos glifos e entender as nossas histórias, apreciar as nossas conquistas e lamentar as nossas perdas. A recente descoberta de salas do palácio sob a cidade do México é apenas o começo. Há mais câmaras à espera de serem encontradas, mais artefactos escondidos em lugares esquecidos, mais histórias enterradas sob as ruas da cidade moderna.
Cada escavação aproxima-vos mais da compreensão do alcance total do que foi perdido quando o nosso império caiu, da magnitude da catástrofe cultural que ocorreu aqui há 500 anos. Eu enterrei as nossas memórias em pedra para que vocês as encontrassem. Eu escondi os nossos tesouros em lugares secretos para que vocês os descobrissem. Eu preservei as nossas histórias em câmaras ocultas para que vocês as entendessem. Tudo o que vocês estão a descobrir agora foi colocado lá deliberadamente. Uma mensagem do passado para o futuro. Um testamento da resiliência, da verdade e da persistência da memória. Nós construímos um novo mundo sobre os ossos do antigo, mas também enterramos o mundo antigo sob o novo, esperando pelo dia em que alguém escavaria fundo o suficiente para o encontrar. Esse dia chegou, vocês encontraram nosso palácio enterrado e com ele encontraram-nos. Já não estamos perdidos para a história, fazemos parte dela novamente. As nossas vozes falando das pedras, as nossas histórias escritas nos artefactos que vocês descobrem, a nossa civilização restaurada ao seu devido lugar na história humana. Foi por isso que eu vivi, por isso que me lembrei, por isso que escondi os nossos tesouros e preservei a nossa verdade. Para que um dia, alguém como vocês nos encontrasse e entendesse o que realmente aconteceu aqui. A conquista destruiu os nossos corpos, mas não pôde destruir os nossos espíritos. Nós vivemos em cada pedra que vocês descobrem, em cada artefacto que encontram, em cada história que contam sobre a civilização que outrora floresceu onde hoje se ergue a cidade do México. Nós construímos um novo mundo sobre os ossos do nosso povo, mas também garantimos que os nossos ossos um dia contariam a sua própria história àqueles que se importassem o suficiente para ouvir. Lembrem-se de nós, honrem-nos, contem a nossa história. Isso é tudo o que sempre pedimos. E agora, 500 anos depois, vocês finalmente são capazes de nos dar o que buscávamos: reconhecimento, compreensão e um lugar na memória do mundo. O palácio enterrado que vocês encontraram é mais do que uma descoberta arqueológica. É a ressurreição de uma civilização, o retorno de um povo que nunca esteve verdadeiramente ausente, apenas escondido sob as pedras daqueles que pensaram que nos haviam apagado para sempre.